Olá, pessoas. Como vocês estão? Tudo bem? Comigo tudo bem também. Verdade, eu até não tenho câmera ligada, aula gravada, acho que não precisa. E eu tomei a vacina ontem, então tô com cara meio de gripe. Então vocês não precisam ver isso, né? Como eu não consigo ficar longe de vocês e acredito que vocês também tenham saudade da aula, eu resolvi gravar uma aulinha hoje, que ainda é sexta-feira, mas para entregar para vocês no sábado, né? Eu marquei ali 2 aulas assíncronas, já que é um sábado letivo, pensando em resolver algumas questões da lista, principalmente as que eu vi que tem mais dúvida, né? E as que a gente já não fez também. E aí 3 ali chamaram mais atenção. Então vamos lá trabalhar. Sem ensaio, sem testes, não fiz nenhuma delas, a não ser que eu ajudei alguns nos atendimentos. Mas aí vamos pensando juntos. Tá joia? A lista foi para ser entregue ontem, né? Então todo mundo já entregou. Eu vou agora resolver algumas questõezinhas para vocês. Essa primeira é muito simples, né? Só a formulazinha matemática da tabuada a gente fez. Essa daqui do kilowatt, eu acho essa a gente fez, são muito parecidas, que é igual a do terceiro. Eu acho que fica mais diferente do quinto, né? Da sexta em diante, né? Essa do futebol não é difícil, né? Mas ela dá um pouquinho mais de trabalho e aí pode ter umas soluções um pouco mais elaboradas, talvez sem necessidade, né? A gente falou de vetor, mas na verdade não precisa de vetores, eu acho que a gente pode fazer essa. O palíndromo a gente já fez. A função que diga se um vetor é primo. Essa aqui só o uso dela, né? Faço o programa que dado um vetor de tamanho 10 gere um novo vetor somente com números primos. Dá para fazer essa 8. A 9 faço o vetor dado um vetor tamanho 10 gere um novo vetor somente com números primos. Os 10 primeiros números primos, né? Então faz um for aí e vai testando até chegar aos 10. Dá para fazer também. Vamos ver o tempo para não ficar muito longo. E essa aqui, acho que foi a da grande discórdia, foi essa aqui. Dá 2 vetores e com 2 gerar um terceiro não comuns, né? No atendimento para quem veio, a gente fez os comuns são mais fáceis. É mais fácil. Mas vamos lá, vamos trabalhar para tentar não ficar um vídeo tão longo. Eu vou fazer o dos primos primeiro, já como uma função. E aí vou fazendo bem rapidinho, tá? Justamente para verifica primo, pode ser assim, e recebe o número. E aí, como vocês podem assistir aí várias vezes, né? Vou fazer rapidinho e se ficar alguma dúvida vocês me perguntam outra hora. Então, o que é um número primo? Um número que ele só é divisível por ele mesmo, né? Todo número é, e por 1, né? Já que todo número é também. E a gente considera o zero. Então, a gente precisa verificar a partir do 2 e até menos 1, né? Até o número que a gente quer verificar menos 1. Então, se a gente quer saber se o 17 é primo, a gente vai testar do 2 ao 16. Na verdade, a gente vai perceber que a gente só precisa testar até a metade, né? Porque o número não vai ser divisível, pelo menos uma divisão inteira, por um número que é maior que a metade dele, né? A última divisão seria a metade, né? Você tem, sei lá, 30, o maior divisor dele vai ser o 15. 16 já não vai dar, e daí por diante menos ainda. Então a gente já reduz aí bastante o escopo do 2 até a metade. Mas vamos fazer do 2 até o final, depois a gente reduz e vê que não precisa. Muito bem, então a função vai receber um número. Eu quero saber se esse número é divisível. Então eu vou fazer um for. Eu nunca lembro se é divisor, dividendo, enfim, o número que vai dividir, que a gente vai começar do 2 e ele vai até o número menos 1. Tá? Então, ou menor, né, que o número ou menor ou igual ao número menos 1. Isso aí vai dar na mesma. Então, é esse teste que a gente vai fazer. Daí, vejam só, isso que a gente conversou lá no atendimento também. Para eu dizer que o número não é primo, é fácil.
bastou uma divisão, né? Vamos pegar aqui deixar aqui como teste, pegar o número 15, né? O que vai acontecer? Eu vou testar por 2, não divide. Então, eu vou para o 3, divide. Opa, eu já posso parar. Dividiu, eu já digo que ele não é primo e posso interromper, né? A gente conhece o break para fazer isso. Legal. Mas o fato dele não dividir, eu não posso afirmar que ele é primo, né? Ah, não dividiu por 2 é primo. Não, tem que testar até o final, justamente porque talvez tenha um para frente que ele divida, que é o caso do 3. Se a gente pega o número, por exemplo, 13, a gente sabe que é primo. Tenta por 2 não vai, tenta por 3 não vai, tenta pelo 4 não vai, tenta pelo 5 não vai. E assim por diante até chegar no 12. Aí sim, quando a gente chega lá no final, ou na metade, como a gente falou, mas vamos até o final, aí a gente pode afirmar. Não, realmente, se não divide por nenhum, aí a gente afirma que é primo. Tá? Então tem essa diferença. Afirmar que não é primo, a gente pode, no primeiro caso, interromper. Né? Dividiu por 2, não é primo, para. Não precisa testar mais. Ele não vai ser mais não primo. Tá? Mas para afirmar que ele é primo, eu preciso fazer todas as divisões. Então, o que eu posso fazer? Se, vamos pensando junto, tá? Eu não fiz antes, não ensaiei nada. Se número, testar como é que a gente testa se o número é divisível ou não? O resto, né? A gente testa o resto da divisão igual a zero. Né? Se o número é divisível, o resto é zero. Então, se ele é divisível, né, pelo número, então a gente já sabe que ele não é primo. O que eu vou fazer? Eu também falei isso no atendimento. Vocês precisam usar mais variáveis booleanas, né? Porque aqui, quando a gente chamar, eu vou fazer aqui número, um read line. Forneça um número inteiro que deseja saber se é primo. Né? E vai ler e vai guardar nessa variável. E aí a gente vai chamar a função verifica primo passando esse número. E o que a gente quer de retorno? Né? A gente não quer que ele escreva uma mensagem aqui dentro. Na função a gente tem que retornar. Então eu posso retornar um booleano, um verdadeiro ou falso, que eu vou chamar de primo. Aí depois a gente faz um if, né? Se primo verdadeiro, né, que eu posso fazer igual a true ou simplesmente deixar sem nada, mas vamos deixar bem explícito aqui, se true, aí a gente escreve, aqui sim, fora da função a gente escreve, é primo. Se não, se é falso, não é primo. Então é isso que a gente quer. Uma função que dê um retorno para a gente, e não vai retornar um número, né? A gente passa o número, ele vai retornar uma resposta de verdadeiro ou falso, dizendo se é primo ou não. Então por isso que eu vou começar essa variável aqui como falsa, como verdadeiro, sendo, ó, por enquanto ele é primo. Se der igual a zero e ele não for primo, aí eu faço primo igual a falso, né? Estou afirmando que ele é falso, que ele não é primo. E aí, como a gente viu no caso de um número não primo, né? Pego o 12 aqui, o 15, ou sei lá, tudo divisível, 2, 3, 5, ou 25, né? Não vai por 2, não vai por 3, não vai por 4. Opa, 5 foi, não é primo. Eu não preciso seguir. Então a gente tem o break, né? Que a gente relembrou esses dias, que ele interrompe o loop. Eu não preciso, né, ir até o final do loop. Imagine que eu estou testando o número, esse aqui. Um número gigantesco, que vai ser divisível por 5. E aí eu fico no loop lá, um tempo danado, só para no final dizer que ele não é primo, sendo que a gente já sabe logo no início. Então eu interrompo, não fico gastando processamento.
Aí ele vai até o final, ele está como true. Se for o caso de ter uma divisão, aí ele vai para o falso, dizendo não é primo, e sai. Se ele terminar todo o loop, né, e não entrar aqui no interromper, ele vai acabar o for, ok, e a gente retorna o primo que já está como true. Entendeu? Ele só vai sofrer uma alteração, entenderam, né? Ele só vai sofrer uma alteração se tiver uma divisão, ou seja, se ele não for primo, então ele fica primo falso, e interrompe. Se ele não tiver nenhuma divisão, não precisa fazer nada, porque a gente já afirmou que ele era primo, né? Ele só deixa de ser primo se tiver uma divisão. E aí a gente retorna ele como, como true. Vamos ver se isso funciona? Não sei por que que o meu VS Code, quando eu faço função, ele fica dizendo que tem erro, mas não tem. Não tem erro. Fundamentos primos. Então vamos lá. Ah, coloquei para fornecer. PHP primo. 4 não é primo. 5. 5 é primo. Então já temos um erro ali. Ah, não. 5 é primo, sim. Só divisível por 1 e por ele mesmo, claro. 25. Opa. 25 não é primo. 17 é primo. 13. Olha. 13 é primo. Não é primo. Interessante. Então, tá certo. Não é primo. Isso aí. Aí, se a gente quisesse já evoluir para a próxima questão, né? Pegar um vetor tamanho 10. Não, como é que tá? Dado um programa. Faça o programa que, dado um vetor tamanho 10, gere um novo vetor somente com os números primos. Ah, tá. Nossa, a linha tinha lido totalmente errado. Na verdade, é mais simples do que eu tinha imaginado, né? Então, vou chamar aqui de números. Um vetor de tamanho 10. Com 10 números quaisquer. Vou fazer com 5 números, tá? 6. Vou fazer com 10 uma vez, né? Preguiça, fala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem 11. Então, o que que a gente vai fazer? Vai verificar esses números aí, um a um. Vamos fazer um for nele, fazer um for each. Lembra do for each? Né? Como é que é o for each? Eu não preciso de índice, eu não vou usar aqui. O for each ele percorre números, que é o meu vetor, guardando cada um numa variável número. E aí essa variável número, a gente vai fazer um if com ela. Fico copiando e colando, né? If verifica número com essa variável número que é do vetor. Ou seja, se for verdadeiro, ou seja, se ele é primo, eu vou criar um vetor de primos vazio e vou inserir nele primos, né? Não esquecer do colchetezinho, e insiro todo número que for primo. Depois eu vou escrever essa lista de primos. Ou já escrevo aqui, né? Ele manda gerar um vetor, mas nem precisaria, era só escrever aqui. Mas já que a questão pediu para gerar um vetor, vamos gerar um vetor. Primos. Vou guardar uma variável p e escrever aqui p. Tô rápido porque vocês podem pausar, né? Não tem problema.
Beleza? Então eu criei um vetor, vou percorrer esse vetor, guardando cada elemento dele numa variável número, graças ao for each. Esse número eu faço o teste, se for verdadeiro, eu guardo no vetor de primo, senão eu só ignoro. E depois escrevo esse vetor. Vamos lá? Tem quantos primos aqui? 1, 2... Só 3, isso? Se eu não estou enganado. Então aqui os 3 números. Show de bola. Matamos aí 2 questões em pouco tempo. Vamos encarar a 10ª, né? Essa aqui vamos ter que pensar junto. A 10ª é chamar de números não comuns. O que eu fiz aqui? Não comuns. Nome estranho, né? Nossa, .com. Pouco viciado na internet, né? Tá, vamos lá. Vamos ler com calma para a gente entender, né? Faça um programa dado 2 vetores com 10 números inteiros cada, gere e imprima um vetor de números não comuns aos vetores. Então, um terceiro vetor. Esse sim, vou chamar de V1, eu vou fazer com 5, que aí fica até mais fácil a gente ilustrar. Vamos fazer alguns exercícios. E eu vou chamar de vetor resposta, que, né, a gente não sabe o tamanho, porque se é para pegar os distintos, se os dois forem iguais, não vai ter nada. Se os dois forem totalmente diferentes, vão ter 10 elementos, né? Então, não dá para saber o tamanho. Alguém falou, acho que em aulas, professor, tem função no PHP. Nossa, o PHP eu acho que é a linguagem que mais tem função, pronto, ainda mais para vetor. Então deve ter várias funções realmente que facilitam o trabalho, mas não é a ideia, né? Se alguém usou, beleza, tem o mérito de ter ido fuçar a documentação. Mas a ideia realmente era a gente brincar com o algoritmo. Então vamos lá. Vamos executar aqui, fazer o passo a passo para a gente pensar no algoritmo. Então a ideia é que aqui tenham os diferentes. Então, minha primeira ideia de algoritmo é verificar aqui. O 3 tem aqui embaixo? Tem, não entra. Então ele pegou aqui e comparou todos. O 5 tem aqui embaixo? Comparou todos? Tem, não entra. O 7 tem aqui embaixo? Tem, não entra. O 9 tem aqui embaixo? Não tem, entra. O 1 tem aqui embaixo? Não tem, entra. Essa é a resposta? Não. Não é, porque agora a gente tem que fazer o contrário. Porque vejam só que o contrário vai ter mais informação. Fixo aqui e comparo lá. 3 tem aqui dentro? Tem, não entra. 4 tem aqui dentro? Não tem, entra. 5 tem aqui dentro? Tem, não entra. 6 tem aqui dentro? Não tem, entra. E o 7 tem? Tem, não entra. Então, essa seria a resposta. Então, não adianta a gente, como eu vi alguns de vocês fazendo, né? Então, estava parcialmente correto, fazer só a verificação desse aqui. Quando é comum, igual, aí dá na mesma, né? Tem o 3 aqui, tem, já vai ter achado 3. O 5 tem aqui, tem, já vai ter achado 5. O 7 tem aqui, tem, já vai ter achado 7. Se fizer o contrário, as iguais são as mesmas. Então, é mais fácil. Foi o exercício que a gente fez no atendimento para tentar ajudar, mas sem dar a resposta. Então, esse aqui a gente tem algumas possibilidades, né? O jeito mais simples realmente é fazer um for fazendo o inverso, verifica que passa aqui, e o contrário. Tá, vamos fazer um lado, né? Vamos fazer até a gente chegar aqui com a resposta 9 em 1. Depois a gente vê o resto. Vamos evoluindo juntos. Eu acho que eu já fiz até essa parte inicial. Então, se a ideia é que a gente pegue um a um aqui, verificam todos, são 2 índices, né? Um que vai controlar aqui, e cada vez que ele para em um número aqui, percorre todos os outros. Então, eu vou precisar de 2 fors, cada um com o seu índice distinto, né? A gente não pode colocar o mesmo índice, senão varia de um, varia de outro, e não é o caso. Aqui vai estar fixo, enquanto aqui vai variar todos. Aí depois vem para esse, e aqui começa de novo e passa por todos. Depois vem para esse e passa por todos. Então precisa sim
ser dois fors, dois índices diferentes. Né? Vamos pegar o primeiro for para fixar o V1. Então, ele vai até o tamanho de V1, que, né, no caso do exercício, são dois vetores do mesmo tamanho, mas poderia não ser. E esse aqui vai até o tamanho de V2. Então, o I vai ser o índice do V1, o J vai ser o índice do V2. Então, o que que a gente quer fazer? Se V1, índice I, for igual a V, igual, né? Igual não, for diferente. Ó, for diferente ao V2, índice J, aí o VR, que eu chamei de resposta, na primeira posição livre, vai receber esse V1. V1, ele já poderia receber os dois. O V1 é igual, não entra. V1 é diferente, recebia esse e esse. Eu acho que a gente está bolando já uma resposta. E outra coisa, se for igual, a gente já interrompe também, né? Não precisa, o 3 já está aqui, não precisa comparar com o resto. Se for igual, beleza, não faz nada. Aí a gente já pegaria esse aqui. Não, essa minha ideia não vai dar certo. Ele ia dar 3,5, ia dar diferente, entrar 100% aqui. Esquece tudo que eu pensei agora. Então, se for diferente... 3 é igual... Agora eu fui pensar em outra ideia, me embolei. 3, ele existe, existe. Então, fica de fora. Tá, então, se ele for igual, a gente vai criar também uma variável booleana. Que aí vejam só, né? A gente vai ter que percorrer todo para ver se ele existe ou não. Aqui no caso foi uma coincidência de ser no início, mas digamos que o 3 estivesse aqui no final. Eu comparo 3 com 4. Ah, não existe. Entra. Não, não é isso. Eu tenho que ir até o final. Se eu continuar com um existe igual a falso, aí ele pode entrar. Então, se existir, a gente vai colocar um existe igual a true e já ignora. E já podemos dar um break, porque se já existe, né? No caso do 3 ali que a gente verificou já existia, não precisa nem ver o resto. Existiu, para. Né? Caso do 5. Tá aqui? Não. Tá aqui? Tá. Para. Vai para o próximo. 5 não entra. Já posso dar um break. Aí no final da repetição, se o existe é falso, eu só não sei se essa é a melhor solução, tá? Se existe é falso, talvez alguém tenha feito alguma solução mais interessante. Mas eu realmente não quis pensar nela antes e trazer pronta. Isso para a gente meio que simular um debate. Né? Existe, pode ser sim falso ou só negar, né? Fica mais bonito. Ou seja, se ele não existe, aí o vetor resposta vai receber esse VI que a gente percorreu todo, esse V1, V1I que a gente percorreu todo e não achou ele. Né? Se for o caso dele existir, ele já vai receber um true e um break. Só que quando é um break, ele já vai sair desse for. Precisa dessa verificação, sim. Vamos testar isso aqui. Parece meio estranho, mas talvez funcione. Vou fazer um for each para escrever esse vetor resposta. Vou guardar em N. Echo
eco n. Quebra-linha. Bem, do que foi feito até agora, a resposta seria só 9 e 1 por enquanto. PHP. Não como... Ui. Olha aqui. J. 3, 5, 3, 5, 7. 3, 5, 7, 9 em todos, né? Se... Ah, tá. Ficou faltando uma coisa. Esse falso, porque quando ele existiu, ficou como true, voltou, ele continua true. Então esse falso a gente vai colocar toda vez que for começar aqui. Entenderam? Porque quando ele achou o 3 e aqui ficou true, e aí ele foi trabalhar com 5, o existe já estava true. E aí, se não existe, ele só entra... Eu não sei se é esse. Vou colocar existe igual falso para a gente ficar bem claro aqui. Tem uma falha aqui. Vamos lá. V1i, se ele for igual, que é o caso do 3 ali, existe dá um break. E aí ele não entraria. Por que que ele entrou? V1i. Cadê vocês para me ajudarem agora? V1i. Ah, tá aqui, cabeçudo. Eu vou ocupar a vacina, tá? Não é igual, né? É uma atribuição. Eu acho que isso vai resolver. Também acho que isso aqui não precisa. Acho não, tenho certeza. Agora sim. 9 e 1. Muito bem. Só que está incompleta, né? A gente precisa que o 4, 6 também entre nessa lista. Então a gente teria que, ao mesmo tempo que faz essa comparação, a gente teria que fazer a inversa. A gente pode simplesmente aqui pegar e copiar o for e fazer o inverso. Mas não fica muito bonito, né? A gente, deixa eu ver. Vamos pensar juntos aqui. Então, o que a gente pode fazer, na verdade, o que a gente deve fazer, o que a gente... Vou refazer. O que a gente não pode fazer é outra repetição, né? A gente já tem esses dois fors percorrendo. O que dá para fazer é o seguinte. A gente tem um índice que fica fixo aqui e o outro que percorre tudo, né? Depois é para esse percorre tudo. A gente pode fazer a verificação inversa. Uma hora fixa aqui percorre tudo e na mesma repetição também fixa esse e percorre tudo. É uma solução, me parece legal. Então, dentro do mesmo for, a gente faria um if muito parecido com esse, só que a gente estaria fixando o i, né? Fixaria um elemento do vetor 2 para comparar com 1. Então, quem fixa é o i, então fixa o vetor 2 para comparar com 1. E aí, se ele não existir, a gente insere no vetor. Só que agora vai ser o vetor 2. Então, o que que vai acontecer? A gente vai precisar de um existe 1, né?
que seria do vetor 1. E a gente vai precisar também de um existe2 para verificar, para verificar no vetor 2. Ficou meio sofisticada, né? Realmente não era uma questão simples, tá? Mas ela ficou divertida. Então, se não existe no vetor 1, insere do vetor 1. Se não existe no vetor 2, insere do vetor 2. Na mesma posição I, né? Que é o que a gente está comparando, tá? Entendam esse índice I como elemento que a gente está comparando com os outros. Então, é ele que a gente vê se existe, ignora, se não existe, insere. A gente só inverteu aqui para usar o índice I também no vetor 2. Ah, me parece ok. Só que a gente vai ter que tirar esses breaks. Eu tenho que tirar esse break daqui, porque quando existia, né, ele verificou que o 3 existiu. Ou o 5, sei lá, que está mais próximo, existiu. Se eu der um break, eu não vou conseguir vir para essa comparação aqui. Então, sai o break. Olha, como dizia um amigo meu, a gente trabalhava em empresa, programando, ele dizia, na minha cabeça está rodando. Então tá, esse aqui é a resposta 9146. Já tá limpa a tela, PHP, não comuns. Olha aí, 4691, né? 4 é o primeiro, 691, nessa sequência. Vamos colocar mais um diferente aqui, 2. Entrou 2 e entrou 3, né? 3 também, porque agora não tem nenhum comum. Vamos diminuir agora os diferentes. 3, vou colocar aqui também o 9. Agora tem só o 1 e o 6. E agora tudo igual. Show de bola! Gente, não era uma questão fácil, mas era uma questão divertida aí para bater um pouquinho a cabeça. E eu acho que vale a pena a gente colocar os miolos para funcionar um pouco. Claro, isso é uma solução que veio aqui agora. Né? Certeza que vocês fizeram outras soluções. Quando eu corrigir, vou dar uma olhada. Né? Um até que eu tinha comentado que pode fazer uso de funções de PHP, que a gente pode fazer em um outro momento. Achou um igual? Deixa eu voltar aqui. Então, assim, né? Deixa eu ver se eu lembro da ideia. Era, o 3 existe, né? Existe. Deixa eu ver qual era a ideia. Existe. Não entra. Aí removeria esse. Eu acho que era essa a ideia. O 5 existe. Sai daqui. O 7 existe. Sai daqui. O 9 existe, não vem. O 1 existe, não vem para cá também. E aí só sobram os diferentes. Aí era só juntar aqui também. Então, é uma solução que dá para fazer. Vocês podem até brincar, pesquisar essa função de remover elemento, que é bem simples, e depois concatenar os vetores. A gente pode fazer isso em outro momento, senão a nossa aulinha fica longa. E não era a ideia, era dar a solução. Se for pensar todas as soluções que existem, né, vamos ficar o resto do dia aqui. Beleza? Por hoje era só. Aulinha bem rapidinho. Abraço. Tchau, tchau.